Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Vou deixar uma palavra para o seu coração e que o Senhor possa falar com você. Em nome de Jesus. Como vencer o pecado? Mesmo você pensando que não consegue, olha o que diz aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Observa que Paulo ele vai falar acerca do pecado. E o pecado veio através de um homem chamado Adão. Adão é o cabeça da raça humana, desobediente e condenada. Foi o pecado que ele praticou. Seu pecado teve consequência para toda a humanidade. Então, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que foi Adão. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus disse a Adão: no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. E Adão, por causa da influência do diabo e da sua mulher, ele vai comer daquilo que não poderia. Sabe qual foi o pecado de Adão? Foi o pecado da desobediência. Irmãos, quando Adão ele comeu, os olhos de Adão se abriu, porque o pecado faz a pessoa ficar cega. O pecado faz a pessoa ficar longe de Deus. O pecado faz a pessoa ser excluída da glória de Deus. O pecado tira a pessoa do céu. Então, quando Adão desobedeceu, Adão perdeu o paraíso, porque tem gente que está perdendo a presença de Deus por causa do pecado. Tem gente que está perdendo a unção de Deus por causa do pecado. É pessoas que estão ganhando fama, mas está perdendo a presença. É pessoas que estão ganhando dinheiro, mas está perdendo o tesouro do céu. É pessoas que estão ganhando o prazer do mundo, mas está perdendo a vida eterna. Então, o pecado tem consequência. O pecado tem consequências graves. O homem é feito pecador pela natureza caída, herdada de Adão. Existem dois tipos de pecado: o pecado original e o pecado praticado. O pecado praticado flui de uma natureza corrompida.
originada pela livre vontade de Adão. São atos externos, executados através do corpo. O pecado praticado divide-se em diferentes classes, incluindo atos e atitude, ou seja, o pecado original é quando a pessoa, uma criança recém-nascida, já nasce no corpo do pecado, ou seja, ela já nasce herdando o corpo de Adão, o corpo do pecado, a carne. E o pecado praticado é o pecado que a pessoa pratica, é a prática do pecado, é a prática da avareza, é a prática da imoralidade, é a prática da prostituição. Esse é o pecado praticado. Então, o pecado já está no mundo, já habita no mundo como uma doença. Quando a pessoa ela descobre uma doença no médico, essa doença começa pequeno e logo vai crescendo e logo vai aumentando e depois vai vir o resultado. Assim, irmão, é o pecado. O pecado começa pequeno, a pessoa pensando em coisa errada, a pessoa desejando coisa errada, a pessoa maquinando coisa errada, e depois a pessoa coloca em prática e logo vai acumulando aquele pecado. Ainda ela fala, isso não tem nada a ver. Irmãos, uma das frases que o diabo colocou na boca de muitos é essa frase: isso não tem nada a ver. O nada a ver está levando muita gente para o inferno. O nada a ver está tirando muita gente do céu. Então, aprenda, o resultado do pecado é morte. O resultado do pecado é morte. Então, tudo que começa errado, termina errado. Você precisa entender que o pecado causa morte. A morte é a consequência do pecado. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. A gravidade do pecado depende do grau de conhecimento que se tem a respeito dele. Quanto mais conhecimento você tem do pecado, mas você vai ser castigado por Deus. Exemplo, existem pessoas que não precisam conhecer a Bíblia para saber que se deitar com a mulher dos outros é pecado. Existem pessoas que não precisam conhecer a Bíblia para saber que beber bebida alcoólica é errado, até porque a bebida alcoólica vai destruir a tua saúde, vai te levar à condenação eterna. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriaguei com vinho, mas vos enchei do Espírito Santo. Irmão, aprenda, a gente tem que se encher do Espírito Santo. Você tem que se encher do Espírito Santo. Então, quanto mais você conhece o pecado, quanto mais você tem conhecimento do pecado, mais você
vai ser castigado se não viver conforme a verdade. Então, a gravidade do pecado depende do conhecimento que você tem. Existem pessoas que elas não precisam conhecer para poder saber que é errado, porque existe a lei da consciência que Deus colocou em toda a raça humana. Existem pessoas que vivem no pecado porque quer. Existem pessoas que faz coisa errada porque quer. Existem pessoas que escolhem o caminho errado porque quer. Existem pessoas que tomam decisões erradas porque quer. O pecado pode ser omissão, ou seja, aquele que não faz o bem que deveria fazer é tão pecador quanto aquele que faz o mal que não deveria fazer. Se você sabe fazer o bem, mas não faz, você está omitindo. Isso também é pecado. Se você conhece o perdão, mas não perdoa, você está no pecado. Se você sabe que tem que ajudar e você não ajuda, você está omitindo e cometendo o pecado. Se você conhece a verdade, mas não fala a verdade, você está omitindo e cometendo o pecado. Irmãos, cuidado com a omissão, porque omitir é a mesma coisa que pecar. Não adianta você não adulterar, mas omitir. Não adianta você não roubar, mas você está omitindo a verdade. Está falando revelação falsa para agradar famoso e deixando a verdade de lado. Vou falar, Jesus, você pode revelar para famoso, você pode revelar uma mentira para famoso, mas a verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai ficar de pé. Amém, meus irmãos? Como você faz para vencer o pecado? É você buscando a Deus. É você tendo o Espírito de Deus para que Ele possa te ajudar. É você lendo a Bíblia, é você meditando nas Sagradas Escrituras. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.